Olá Mariane, minha saudação também aos demais alunos do curso de Física aí da Universidade Federal de Santa Maria. Eu sou o padre Leonardo Dalosto, natural e incardinado na Diocese de Caxias do Sul, aí na Serra Gaúcha, portanto somos conterrâneos. E estou em Roma nesse momento para concluir os meus estudos na área de Teologia. Bom, me foi pedido que comentasse um pouco com você sobre o caso Galileu Galilei, a visão que a Igreja tem deste caso, atualmente especificamente, que é um caso bastante importante para a história geral, também para a história eclesiástica, e que normalmente é usado para ilustrar uma suposta oposição entre fé e razão ou entre ciência e religião. Por que suposta oposição? Porque, para o olhar da Igreja, esta oposição é muito mais virtual do que real. Primeiro eu queria deixar claro que a Idade Média ela não compreendeu essa oposição. Para os medievais, a revelação de Deus, ou seja, a manifestação de Deus na história, era o objeto próprio da teologia. As demais ciências elas estavam sob o guarda-chuva teológico. Porém, não podia haver oposição entre fé e razão, porque ambas vinham de Deus. Tanto a fé quanto a razão, elas eram geradas por Deus e entregues ao ser humano como um dom. Logo, as ciências chamadas naturais e as ciências teológicas, elas não podiam se contradizer. A modernidade, ela tem um fruto próprio, que é o estabelecimento da autonomia da razão. Se nós pegarmos Kant vai falar da passagem da menoridade para a maioridade. E esta passagem ela consta do fato de que o ser humano precisa usar a sua capacidade racional como critério último de julgamento de toda a realidade. Os alemães vão chamar isso de Aufklärung, os franceses vão chamar isso depois de Iluminismo, que é um movimento bastante forte, o esclarecimento, que depois dos séculos XVII, XVIII especialmente, vão dar grande força para o crescimento da compreensão científica de mundo. Muito bem, esse é o contexto em que viveram Galileu, Copérnico, também Giordano Bruno. São três pessoas que eu gostaria de citar aqui. O primeiro deles, Copérnico, também um homem religioso, os três eram homens muito religiosos. Copérnico é aquele que vai lançar as dúvidas em relação ao sistema ptolomaico. Ele morre sem sofrer grandes problemas naquele momento. Um pouco depois nós temos Giordano Bruno, que não vai trabalhar exatamente a questão da física, mas que vai exigir liberdade de pensamento, a questão de maioridade. E por isso vai questionar muita coisa. Naquele momento histórico, ele não teve a mesma sorte que Galileu. Giordano Bruno foi queimado vivo aqui em Roma, no Campo de Fiore, em 1600. Então, praticamente 10 anos antes de começarem os problemas envolvendo Galileu. Galileu, em 1609, se bem me recordo, vai escrever a Siderius Nuntius, que é um livro onde ele vai apresentar também as suas descobertas no campo da física, já a partir de observações que ele faz com o seu telescópio. Isso na época não é um problema, ele é chamado a Roma, inclusive para apresentar a sua teoria. E ele faz isso aqui no Colégio Romano, onde hoje nós temos a Universidade Gregoriana, dos jesuítas. Apresenta isso, tem muita proximidade com o Papa na época, também com o cardeal Bellarmino, que era um dos grandes teólogos daquele período. Ora, quando é que surge o problema? Quando Galileu vai dizer que aquilo que ele está trazendo não é apenas uma hipótese, mas é a realidade científica. Quando ele vai dizer isso, os teólogos da época vão dizer assim, espera aí, se o heliocentrismo de Galileu e de Copérnico é uma realidade científica, como é que nós vamos entender os textos bíblicos que se opõem ao heliocentrismo? Por que isso é um problema grande?
Porque, teoricamente, a Escritura, os textos bíblicos, são inspirados por Deus, pelo Espírito Santo, e, portanto, não podem conter erros. Aí começa o grande problema, a grande queda de braço entre Galileu e a Inquisição Romana, especialmente, mas entre muitos teólogos da época, que vai culminar com a sentença de condenação a Galileu em 1633, pelo Santo Ofício aqui de Roma, onde ele é condenado à prisão perpétua. Depois dessa prisão, no dia seguinte, é comutada para a prisão domiciliar. E então Galileu vai passar uma parte dessa prisão com um amigo, que é um arcebispo, e depois vai para sua casa, onde também continuou seus estudos e acaba morrendo. Bom, qual é o grande problema central que nós temos aqui? É que Galileu foi perspicaz a perceber uma coisa que os teólogos não percebiam: que nós temos diferenças epistemológicas de conhecimento. Ora, naquele período, se acreditava que a verdade bíblica era uma verdade em todos os campos. Ou seja, o que está escrito ali é verdadeiro, não se questiona. E Galileu vai dizer não. Se a evidência científica mostra algo, se a razão mostra algo, se eu posso perceber isso por cálculos, por experiências, e se a Escritura está dizendo outra coisa, significa que provavelmente eu estou interpretando errado a Escritura. É claro que quando Galileu disse isso, naquele período histórico, a Inquisição não aceitou que Galileu pudesse ser um intérprete da Escritura. Isso era um terreno da igreja, da religião. Mas Galileu foi perspicaz. E ele entendeu que há uma distinção de conhecimentos. Que uma coisa é o conhecimento científico, outra coisa é o conhecimento religioso. Ora, o que Galileu basicamente estava dizendo é: a Escritura, a Bíblia, ela é autoridade em questões de fé. Ela não é autoridade em questões científicas. Isso hoje para a igreja é muito tranquilo, muito natural. E nós olhamos desta forma. São distinções epistemológicas. O conhecimento religioso, o conhecimento de fé, é um conhecimento. Tem uma linguagem própria. O conhecimento científico, o conhecimento racional, o conhecimento oriundo da especulação, da experiência, é outro conhecimento. Tem outro método, tem outra linguagem. Não são excludentes, são complementares. Por quê? Porque a ciência vai se perguntar e vai tentar explicar como as coisas são, como as coisas funcionam. A religião não faz isso, não é função dela. A religião vai perguntar e vai tentar responder qual o sentido disso. Um elemento bem simples: a teoria da evolução. A teoria da evolução foi um problema para a Igreja Católica por quase um século. Até 1950, ela era questionada dentro dos meios católicos. Depois, Pio XII encerrou basicamente essa questão. Ora, o que ela iria contradizer teoricamente? Iria contradizer teoricamente a questão de que Deus criou o homem do barro, como está escrito na Bíblia. Só que isso é uma linguagem mítica, simbólica, não é uma linguagem científica. Quem tem que explicar o surgimento do ser humano é a ciência, é a biologia. Quem vai dar sentido para isso é a religião. São dois campos completamente distintos. Então, o Papa João Paulo II, em 1979, quando estavam celebrando o centenário de Einstein, ele pediu que uma comissão investigasse novamente o caso de Galileu. E em 1992, diante da Pontifícia Academia de Ciências, no Vaticano, ele então faz um discurso rememorando o caso de Galileu e mostrando os problemas da época. E basicamente o que ele vai dizer é isso, que o nó da questão naquele momento é que os teólogos, e mesmo Galileu, de certa maneira,
não haviam distinguido os conhecimentos. Galileu tinha intuído, mas não havia feito a organização racional da distinção epistemológica entre conhecimento científico e religioso. Os teólogos não haviam feito, não conseguiam fazer essa distinção, que vai surgir depois. Repito, hoje para a igreja isso é muito tranquilo. Há uma distinção epistemológica entre o conhecimento científico e o conhecimento racional. A ciência tem por objeto a realidade. A teologia, a fé, tem por objeto a revelação. São objetos diferentes, são métodos diferentes, são linguagens diferentes. Da mesma maneira como a ciência nunca vai poder provar a existência ou a inexistência de Deus, porque não é um objeto físico que possa ser mensurado, que possa ser experimentado, da mesma maneira a religião não tem que se meter dentro daquilo que é terreno próprio da ciência. São conhecimentos que são distintos. Basicamente, eu gostaria de recordar isso e com isso termino também. É importante nós lembrarmos que em momentos da história o pêndulo vai e vem. Quando nós escutamos, por exemplo, um cientista que tenta a todo custo destruir a ideia de Deus, nós encontramos alguém que está extrapolando a sua competência. Da mesma maneira, quando nós tentamos ou acabamos escutando, por exemplo, pessoas que querem colocar teorias criacionistas, como design inteligente, como sendo uma teoria científica, nós temos religiosos que estão extrapolando a sua competência. Nós não podemos fazer isso. Temos que ter clareza do lugar epistemológico de cada ciência. A teologia trabalha com a revelação, com o sentido último das coisas. As ciências, como nós a compreendemos hoje, as ciências positivas, elas trabalham com a realidade objetiva do universo, química, biológica, física, enfim. O seu objeto é outro e pode passar pela experiência, se faz hipóteses, se elaboram teorias, se refutam ou se acrescem teorias. São objetos diferentes. Cuidemos para não fazer esse tipo de contraposição e nem de mistura que não dá certo. Então a todos minha saudação e um grande abraço.